Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o melhor notebook custo-benefício para comprar hoje. As 10 opções de notebook bom e barato. São literalmente os modelos mais acessíveis de acordo com o seu tipo de uso, indo desde opções mais básicas e simples, mais acessíveis, até modelos de altíssimo desempenho. Tudo de forma fácil de entender para você escolher o modelo certo. Então, sem enrolação, bora pro que interessa. Primeiramente, olá, eu sou o Gianluca, técnico analista de TI, e você está no canal GBC Tech. Começando lá em cima então pelos modelos mais básicos e acessíveis, em 10ª posição, aparece um dos notebooks mais em conta do mercado, o Samsung Galaxy Book Go. Mas não se engane, apesar dele ser o mais acessível, ele é bem completo. Conta com um processador Snapdragon 7C Gen 2, que é excelente para tarefas simples do cotidiano, como por exemplo, navegar na internet, ler PDF, redes sociais, videochamadas, filmes, séries, coisas do tipo. Ele é um processador de celular, porém, apesar disso, entrega um desempenho muito superior ao Intel Celeron, que é o processador que geralmente vem nesses notebooks dessa faixa de preço. O Celeron é um processador extremamente básico, não presta, tá? É muito melhor o Snapdragon 7C Gen 2. Conta também com 4 GB de memória RAM, que hoje em dia é o mínimo para você não ter dor de cabeça. Essa quantidade ela não é indicada para multitarefas, então se você tem o costume de usar muitos programas e abas abertas ao mesmo tempo, não recomendo. Conta também com um armazenamento de 128 GB, que digamos que é o armazenamento mínimo hoje para você conseguir salvar seus arquivos e programas. Dá conta aí de mais ou menos 20.000 fotos em alta resolução. Já na parte de tela, ele tem uma de alta resolução, o que oferece imagens ótimas com bastante detalhes. Conta também com câmera de alta definição, então você consegue fazer videochamadas em alta qualidade. E um ponto muito negativo desse notebook, que é a questão de melhorias. Ele não aceita nenhuma, então você fica limitado em questão de desempenho e armazenamento. Já na parte de bateria, ele realmente se destaca com uma autonomia gigante de 18 horas. É uma autonomia de altíssima capacidade. Isso acontece porque ele tem um processador de baixo consumo e uma bateria grande, então aumenta a autonomia final. Lembrando um detalhe muito importante. Essa é uma estimativa de duração, tá? Ela vai variar de acordo com o seu tipo de uso. Se você fizer tarefas mais exigentes ou deixar o brilho da tela sempre no máximo, a autonomia vai cair. Então assim, se você está com a grana mais curta e precisa de um notebook simples para o dia a dia, o Samsung Galaxy Book Go acaba sendo uma boa opção. Ele está saindo hoje na casa dos R$ 1.900. Lembrando que os links para todos os notebooks desse vídeo estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, todos novos com garantia e nota fiscal, justamente para você não ter dor de cabeça. Passando agora para a 9ª posição, vem um dos notebooks que eu mais falo aqui no canal, é literalmente o meu xodó, que é o Asus VivoBook Go 15. Se tem um notebook que compensa, é esse cara. A Asus até poderia me dar uma patrocinada, hein? Mas eu falo isso porque essa linha VivoBook Go 15 é extremamente completa e geralmente tem um preço mais acessível do que os concorrentes. Ele vem com processador Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3, são concorrentes diretos, ambos de última geração, que são processadores ótimos para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, como por exemplo, navegar na internet, fazer tarefas EAD, filmes, ferramentas Office, coisas do tipo, com um desempenho superior àquele Snapdragon que a gente viu antes. Conta também com 4 GB de memória, que é o mínimo hoje para você não ter dor de cabeça, armazenamento de 128 GB, que é indicado para arquivos mais leves, não tem tanta capacidade, e a sua tela que é de 15,6 polegadas de alta resolução, então você tem uma tela maior com uma imagem excelente. Vem também com a câmera de alta definição para videochamadas e permite melhorias de SSD, então tem como você aumentar a capacidade para arquivos e programas. Já na parte de bateria, ele dura de 3 horas a 4 horas, que é uma autonomia mais comum desses notebooks. Se você precisa de uma máquina para tarefas simples do dia a dia e estudo, o Asus VivoBook Go 15 acaba sendo uma ótima opção. Inclusive, na data de hoje, ele está até mais em conta do que o Samsung e tem um processador melhor, ficando na faixa dos R$ 1.850. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo na Semana do Consumidor, então esse preço ele pode variar dependendo da disponibilidade e do estoque. Por isso eu recomendo você ficar de olho em mais de uma opção. E aí, tá gostando desse vídeo? Se sim, deixe seu gostei aqui embaixo, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e recomenda ele para outras pessoas que também precisam de ajuda. Passando por 8º lugar, vem o Lenovo IdeaPad 1i, um notebook mais simples, porém excelente. Ele também conta com processador Intel Core i3 de 12ª geração, que é um dos mais atuais, e é excelente para o dia a dia, estudo e trabalho. Vem também com 4 GB de memória, que é o mínimo hoje, SSD de 128 GB, que é uma capacidade mais para arquivos leves, e na parte da tela ele tem uma tela mais simples, não tem tantos detalhes, mas já vem com câmera de alta definição e aceita melhorias tanto de SSD quanto de memória RAM, então você consegue melhorar o desempenho dele e o armazenamento. A bateria desse modelo fica naquela média de 3 a 4 horas, que é meio que o padrão. Mas ó, um detalhe muito importante. Antes de comprar, você precisa ficar de olho no sistema operacional do notebook. Geralmente eles vêm ou com Windows ou com Linux. O Windows é o sistema mais usado em computadores e notebooks do mercado, que é justamente aquela parte visual que a gente já está acostumado a mexer. Alguns notebooks para baratear o preço vêm com Linux, que é um sistema 100% gratuito. Dependendo da diferença de preço, compensa comprar um notebook com Linux
Linux e depois mandar formatar para Windows. Qualquer assistência técnica faz isso tranquilamente. Para identificar isso, é só olhar no título do notebook. Se tiver escrito W11 ou Windows, significa que ele vem com Windows. Se não, se tiver escrito como Linux ou Keep OS, é porque ele vem com Linux. Então aqui eu tenho um exemplo com Windows escrito W11 e nesse outro anúncio o mesmo notebook, mas na versão com Linux, que inclusive está mais em conta. Se você está em busca de um notebook para o dia a dia e estudo, porém os outros modelos estão mais caros, o Lenovo IdeaPad 1i acaba sendo uma boa opção na casa dos R$2.000. Como o preço do Asus está mais acessível hoje, vale mais a pena investir no Asus VivoBook Go 15, mas se não estivesse, seria uma ótima opção. Mas presta atenção no seguinte, 4 GB de memória RAM é o mínimo hoje. Se você pretende rodar multitarefas, o ideal é investir em notebooks com 8 GB, que são justamente os notebooks de entrada, a próxima categoria. Começando então pelo primeiro notebook de entrada em 7ª posição, aparece novamente o Lenovo IdeaPad 1i, mas dessa vez uma versão mais top. Ele conta com processador Intel Core i3 de 12ª geração, que como a gente já viu é um processador recente e excelente para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho. E a principal diferença, 8 GB de memória, que assim é a quantidade ideal hoje para você não ter dor de cabeça, dando conta de multitarefas e multiabas. Se você tem o costume de abrir vários programas ao mesmo tempo ou várias abas no navegador, vale a pena investir no modelo com 8 GB. Outro ponto positivo desse notebook é que ele vem com armazenamento de 256 GB, que é a capacidade mais padrão hoje e aguentaria aí mais ou menos 40.000 fotos em alta resolução. Já na parte de tela, ele tem uma tela mais simples, então não tem tantos detalhes nas imagens. Porém, já conta com câmera de alta definição e permite melhorias de memória RAM e SSD, aumentando o desempenho e o armazenamento desse notebook. Sua bateria fica naquele padrão de 3 a 4 horas, bem comum nessa categoria. Se você está em busca de um notebook para o dia a dia, estudo e trabalho e costuma usar bastante multitarefas ou multiabas, vale a pena investir no Lenovo IdeaPad 1i, justamente nessa versão com 8 GB. Ele tá saindo hoje na faixa dos R$2.500. Tá com um preço um pouco elevado, tá? Eu já vi ele na faixa dos R$2.200, R$2.300. Nessa faixa aqui já consegue modelos intermediários que são melhores. Mas como eu disse, os preços costumam variar, então vale a pena ficar de olho. Partindo então para a 6ª posição, aparece um notebook um pouco mais premium, o Acer Aspire 3, que conta também com Intel Core i3 de 12ª geração, que é excelente para o dia a dia, faculdade e trabalho, 8 GB de memória RAM, que é a quantidade ideal para multitarefas, SSD de 256 GB, que é uma capacidade mais padrão hoje em dia, e uma tela de alta resolução, o que gera imagens excelentes com bastante detalhe. Já vem com uma câmera padrão HD e em questão de melhorias aceita de SSD, o que dá para aumentar a capacidade para arquivos e programas. Já na parte de bateria ele é um pouco inferior aos outros modelos, durando aí de 2 horas e meia a 3 horas e meia, então uma capacidade ligeiramente inferior, mas tem alguns pontos que vale a pena destacar desse modelo, que é justamente a sua conexão Wi-Fi 6 com Bluetooth 5.2, simplesmente as conexões mais rápidas e seguras que existem. Então esse notebook, o Acer Aspire 3, é indicado para multitarefas do dia a dia, estudo e trabalho, e para quem quer uma tela melhor. Está saindo na casa dos R$2.700 na versão com Linux. É uma faixa de preço que eu considero elevada para essa categoria, vale a pena pegar ele na casa dos R$2.400, R$2.300. Acima disso já tem modelos que compensam mais. Mas toma cuidado com o seguinte, esses notebooks são indicados para tarefas não exigentes. Se você precisa de mais desempenho e quer uma longevidade maior, vale a pena investir nos modelos intermediários, que na minha opinião é a melhor categoria que tem, justamente a próxima categoria. Como primeira opção dos modelos intermediários em 5ª posição, aparece de novo o Asus VivoBook Go 15, que como eu disse é um dos notebooks que eu mais recomendo hoje. Ele já vem com processador AMD Ryzen 5 da série 7000, que é uma das séries mais atuais da AMD. Só para você entender melhor, a AMD nada mais é do que concorrente da Intel, ambas fabricam processadores. Ele é um processador intermediário que oferece um ótimo desempenho com um custo mais acessível, excelente para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, e tem também uma margem extra de desempenho, que dá conta aí de tarefas como edição básica, programação e jogos leves. Quando eu falo jogos leves, são jogos que não exigem tanto, como por exemplo LoL, CSGO, Valorant, The Sims, todos com uma qualidade de imagem mais low, mais baixa, para ter uma maior quantidade de FPS e não exigir tanto da máquina. Vem também com 8 GB de memória RAM, que é a quantidade ideal hoje, e um armazenamento de 256 GB ou 512 GB. O de 256 GB é ideal para o usuário mais comum que não tem tantos arquivos pesados, já o de 512 GB é ideal para quem tem mais arquivos e programas pesados. Mas Gia, como eu faço para saber isso? É sempre no título ou na descrição do anúncio. Então tá escrito aqui 256 GB, que inclusive tá com preço mais salgado, ou 512 GB, que inclusive tá com preço mais acessível hoje, vai entender, né? Ele conta também com uma tela de alta resolução que gera imagem ótima com bastante detalhe, câmera de alta definição e permite melhorias de SSD, então tem como você aumentar o armazenamento dele. Já em questão de bateria, tem uma média aí de 3 a 4 horas, que é o padrãozinho hoje. Mas ó, super importante, se você tiver um uso mais pesado, maior vai ser o consumo de bateria.
bateria. Esse é um notebook excelente para tarefas do dia a dia, estudo e trabalho e que tem uma margem extra de desempenho para tarefas mais pesadas. Se esse for o seu caso, vale a pena investir no Asus VivoBook Go 15. Ele está saindo hoje na casa dos R$ 2.500 na versão com Windows. Eu falo, esse notebook é um dos melhores custo-benefício que tem, por esse preço não tem nenhum outro igual. Passando então para a quarta posição, aparece o Positivo Vision R15. A Positivo é uma marca que sujou muito o seu nome por causa de notebooks ruins que colocaram no mercado, os notebooks mais acessíveis. Porém, na linha Vision, tanto o R15 quanto o i15 eles fizeram um ótimo serviço, com notebooks com configurações excelentes e ótima qualidade. Ele vem com processador AMD Ryzen 5 da série 5000, que é excelente para o dia a dia, estudo e trabalho e aguenta tarefas mais exigentes como programação, edição básica e jogos leves, com um destaque para essas duas tarefas. Nessa geração desse processador ele vem com o Vega 7, que entrega um ótimo desempenho gráfico, batendo de frente com placas de vídeo de entrada como RX 550 e GT 1030. Claro, não vai fazer milagre, mas com o preço que tá os notebooks gamer hoje em dia, já entrega um desempenho bacana. Vem também com 8 GB de memória, que é a memória recomendada para multitarefas, SSD de 256 GB, que é uma capacidade ideal hoje, e um grande destaque na sua tela, que é de alta resolução IPS, ou seja, tem uma imagem ótima com bastante detalhes e cores excelentes. Isso acontece porque a tela IPS simplesmente entrega o melhor padrão de cores do mercado. Vale destacar também a sua câmera, que é de alta definição e conta com Lumina Bar, que são barras de LED em cima para iluminar o rosto, entregando uma alta qualidade de imagem e uma ótima iluminação. Só para você entender a diferença, eu tô gravando com uma luz jogada na parede. Se eu desligar essa luz, o vídeo fica extremamente escuro, então realmente faz bastante diferença. De quebra ainda aceita melhorias de memória RAM e SSD, então tem como melhorar o armazenamento e o desempenho dele, além de uma bateria ligeiramente maior, que dura aí de 3 horas e meia a 4 horas. Fica aí superior aos outros modelos. Se você está em busca de um notebook para tarefas mais exigentes, com foco em parte gráfica e uma tela excelente, o Positivo Vision R15 acaba sendo uma ótima opção também, ficando na casa dos R$ 2.850 na versão já com Windows. Lembrando que se você gosta de conteúdo assim mais simples e didático, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tem muito conteúdo top vindo por aí. Partindo então para a terceira posição, aparece o Samsung Galaxy Book Go, um dos melhores notebooks do mercado. Ele conta com processador Intel Core i5 de 13ª geração, o mais atual de todos, sendo excelente para multitarefas até mais exigentes, como por exemplo, programação, edição básica, jogos leves e atividades empresariais. Conta também com 8 GB de memória, que é indicado justamente para essas multitarefas, SSD de 256 GB, que é a capacidade recomendada hoje, suficiente para a maior parte das pessoas, e a sua tela, que vale a pena destacar, sendo de alta resolução com painel IPS, ou seja, gera imagens excelentes com ótimas cores. Esse notebook aqui foi eleito nos notebooks com a melhor tela do mercado. A câmera dele é de alta definição para videochamadas e aceita melhorias de SSD, aumentando a capacidade de arquivos e programas. Já em questão de bateria, dura aí de 4 a 5 horas, oferecendo uma maior autonomia. Isso acontece porque a gente tem um processador mais recente e eficiente, então ele consome menos. Além disso, esse notebook tem entrada para cabo de rede, então você não precisa usar o Wi-Fi se não quiser, mas caso queira, ele tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, as conexões mais rápidas e seguras do mercado. Se você está em busca de um notebook para tarefas mais exigentes e quer um modelo mais premium, o Galaxy Book 4 acaba sendo uma ótima opção, principalmente na área de multitarefas empresariais. Ele está saindo hoje na faixa dos R$ 3.300. Lembrando que todos esses notebooks estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu sei, tem bastante informação, questão de memória, SSD, sistema, então se você tiver alguma dúvida, pode comentar que eu vou te responder assim que possível, geralmente aí de 1 a 2 dias. Partindo agora para a segunda posição, aparece uma das marcas mais famosas do mercado, o notebook Dell Inspiron i15, outro modelo também considerado mais premium. Ele vem com processador Intel Core i5 de 12ª geração, que é excelente para multitarefas exigentes. Conta com 8 GB de memória RAM, que é o ideal hoje para não ter dor de cabeça, e um SSD de 512 GB, ou seja, um armazenamento bem grande, dando conta aí de mais de 80.000 fotos em alta resolução. É realmente um absurdo, grande parte das pessoas não usam nem 30% disso. Ideal para você que tem arquivos muito pesados, como vários vídeos, filmes e etc. Conta com uma tela de alta resolução WVA, o que oferece ótimas imagens com cores excelentes, batendo de frente aí com a tela da Samsung. Em questão de câmera, ele tem uma de alta definição e melhorias ele aceita tanto de memória RAM quanto de SSD, ele não te limita, possibilitando melhorar o desempenho e o armazenamento dele, apesar que eu acho que não vai ser necessário. Já na questão de bateria, dura aí de 3 horas a 4 horas e meia. A Dell é bem famosa por ter uma bateria maior. Esse notebook acaba sendo uma ótima opção para quem quer realizar multitarefas mais exigentes e quer um modelo mais premium, ficando na casa de R$ 3.300. Mas tem um detalhe muito importante, então fica ligado. Se você precisa de mais desempenho ainda, tem os modelos intermediários de alto desempenho, que são voltados justamente para tarefas que exigem alto poder de processamento.
Partindo então para a primeira posição da lista, vem o Acer Aspire 5, um notebook um pouco mais premium da Acer. Ele conta com um processador AMD Ryzen 7, que assim, é um processador voltado para altíssimo desempenho. Tarefas como banco de dados, multitarefas em massa, virtualização, cálculos, planilhas grandes, coisas que realmente exigem muito processamento. E de quebra ainda, nessa geração ele vem com o Vega 8, entregando um maior desempenho gráfico, o que é ideal para jogos leves e edição básica. Outro diferencial desse modelo é a quantidade de memória RAM, ele vem com 12 GB, que é excelente para tarefas mais exigentes. Conta também com um SSD de 512 GB, um armazenamento bem grande, e uma tela de alta resolução IPS, entregando uma imagem excelente com ótimas cores. Vem também com câmera HD para videochamadas e aceita melhorias de memória RAM e SSD, então tem como aumentar ainda mais a capacidade de arquivos e o desempenho dele. Sua bateria dura em média de 3 a 4 horas, mas tem aquele pequeno detalhe, é um processador com maior consumo, porque ele é mais potente, então para tarefas mais pesadas, a duração de bateria vai ser menor. Ele vem também com entrada para cabo de rede caso você não queira usar Wi-Fi, e também a conexão Wi-Fi 6, que é a mais rápida e segura do mercado. Se você está em busca de um notebook mais potente e vai realizar aquelas tarefas que eu falei, vale a pena investir nesse notebook que é mais potente, tem mais memória e mais armazenamento, que inclusive está com preço excelente, na faixa dos R$ 3.100 na versão com Linux. Como dica bônus, se você está em busca de um notebook com longevidade maior, que são esses modelos intermediários para cima, dá uma olhada nesse vídeo onde eu falo as 10 melhores opções. Espero ter te ajudado, até o próximo vídeo e falou!